Olá pessoal, hoje aqui a mensagem é muito séria para todos vocês. Existe um movimento no Brasil, nesse momento de coronavírus, nesse final de março de 2020, em que pessoas estão defendendo a abertura do comércio, a volta à normalidade e, por incrível que pareça, a gente viu até carreata sendo feito em algumas cidades do Brasil. O argumento, a princípio, parece ser bastante nobre. As pessoas precisam comer, precisam trabalhar, não é verdade? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse argumento. Eu tenho tentado alertar alguns ex-alunos, algumas pessoas que eu tenho visto nas redes sociais defendendo esse tipo de argumento, porque isso é muito grave. E nessa tarefa eu cheguei a duas principais conclusões. Primeira conclusão. Os cientistas, de uma forma geral, eles estão desacreditados por uma parcela da população, infelizmente. E isso é muito grave, a gente está perdendo uma batalha para algumas mídias virtuais, principalmente para o WhatsApp, e isso é preocupante. E segunda conclusão, pelo fato de eu ser funcionário público, eu vejo que as pessoas ficam até incomodadas com os meus alertas de que o problema do coronavírus é uma coisa séria, de que a gente tem que respeitar esse lockdown, esse fechamento, porque as pessoas falam assim, para você é fácil, seu salário está garantido, você é funcionário público, mas imagina quem está passando fome, Então, assim, ainda me coloca numa situação ruim, de estar alertando as pessoas para ficar em casa. Então, eu quero nesse vídeo falar o seguinte, algumas coisas, eu quero listar uma série de coisas que, na minha opinião, essas pessoas não estão entendendo. Tudo bem? A primeira coisa que essas pessoas não estão entendendo, na minha opinião, é a gravidade do problema. Não é? Morreram até agora, até o dia de hoje, final de março, mais de 10 mil pessoas na Itália. França, Espanha já estão contabilizando um número de mortes muito elevado. Nas próximas semanas, os Estados Unidos vão sofrer bastante com o número de mortes. Já tivemos grandes epidemias na história da humanidade. A gripe espanhola, no início do século XX, matou cerca de 50 milhões de pessoas, segundo estimativas. Ela aconteceu logo após o fim da Primeira Guerra Mundial e, pelo fato dos soldados voltarem aos seus países de origem, fez com que se espalhasse muito rápido. Hoje em dia, então, essa velocidade com que essa pandemia, que esse vírus se espalha, ainda é maior ainda diante da globalização da tecnologia. Isso torna o problema, num primeiro momento, mais grave ainda, porque ela se espalha muito rápido. Então, jovem, pense nisso, o problema é sério. Quando a gente fala de morte de milhares de pessoas, isso soa como uma mera estatística. Parece que, para a morte ser dramática, ela tem que ser bem explorada e tem que estar próxima da gente. Às vezes a morte de uma pessoa só é uma tragédia e a morte de milhões de pessoas é uma estatística. Então, se você não quer que a tragédia chegue perto da sua família, respeite as autoridades de saúde, respeite a ciência. Segunda coisa que as pessoas precisam entender, na minha opinião, todos os governos mais liberais do mundo já entenderam que é preciso abrir os cofres, é preciso assistir as pessoas, os mais pobres, os mais necessitados, os comerciantes. Então, é preciso que tenha, sim, uma atuação do governo forte. Muita gente fala, liberal em tempos de paz, de tranquilidade e keynesiano na crise. Então, pessoal, em vez das autoridades criar um clima de tranquilidade, de que a ajuda vai chegar e vai chegar rápido para as famílias ficarem em casa, está existindo uma disseminação de informações na internet que coloca a faca no pescoço das pessoas. Ou você sai de casa para trabalhar, ou você vai morrer de fome. Essa visão é muito cruel. Isso que está acontecendo é de uma crueldade tamanha com as pessoas. Mas isso custa dinheiro, claro. E quem que vai pagar por isso? A sociedade como um todo. Nós vamos pagar no futuro, mas o momento agora é um momento de crise e a gente tem que resolver o nosso problema agora. A gente tem que salvar vidas. No futuro, a sociedade vai ter que se mobilizar para pagar essa conta, porque ela vai chegar. Então, jovem, antes de sair de casa ou de propagar coisas na internet nesse sentido, lembre-se de uma coisa.
Falido se levanta, falecido não. Uma terceira coisa que acho que deve ser esclarecido: não se trata de um simples H1N1, não se trata de uma gripezinha, como diz um conhecido presidente daquele conhecido país. Então vamos pressionar as autoridades para que assistam as pessoas mais necessitadas, para que evite uma quebradeira geral no país, né, sem que as pessoas tenham que sair na rua e expor as suas famílias, os seus entes queridos. Isso é muito importante e apenas juntos a gente vai conseguir vencer esse inimigo. Uma quarta questão: todos nós ficaremos mais pobres com a crise, mas se a gente não escutar o que a ciência está nos falando, o que a OMS e até o próprio Ministério da Saúde está falando, a gente vai ficar mais pobre ainda. Não adianta a gente abrir o comércio hoje e daqui a algumas semanas ou alguns dias ter que fechar novamente, agravar o problema e ter um prejuízo ainda muito maior. Tem um estudo que foi publicado agora em março que chega a resultados interessantes. Esse estudo faz uma análise do comportamento da epidemia durante a gripe espanhola, no início do século XX. E esse estudo mostrou que as cidades que se fecharam e que tiveram um maior rigor, né, nesse lockdown, nesse fechamento, foram as cidades que tiveram uma recuperação econômica mais rápida posteriormente. Porque as cidades que não fizeram isso, as cidades que tiveram uma reação mais frouxa a esse problema, elas sofreram muito mais, tanto do ponto de vista de mortes, do ponto de vista social e também do ponto de vista econômico. Pode acreditar, jovem, será justamente a pessoa pobre, serão os mais pobres, que serão os mais prejudicados nessa crise, caso a gente simplesmente abra o comércio e volte à normalidade. Quinta coisa: existe um grupo de grandes empresários no país que, pelo visto, prefere contar corpos do que contar desempregados. Ah, jovem, mas pode ficar tranquilo que a sociedade vai se lembrar disso quando tudo isso passar. Eu não tenho dúvida que haverá, né, numa certa medida, um boicote a essas empresas, né, desses empresários que estão pregando esse tipo de coisa na internet. Tanto que uma grande rede de restaurantes afastou o seu principal comandante, né, porque eles perceberam que as declarações iriam ter uma repercussão muito negativa no futuro. Então não caia nessa conversa. Agora, por que ficar em casa? Principalmente, jovem, porque a gente precisa ganhar tempo. Tempo é fundamental nessa batalha, para que a gente possa se preparar, para que a gente possa estudar o inimigo, para que a gente possa vencer essa batalha. E o último ponto que eu queria colocar: eu sou professor, sou funcionário público, dediquei os últimos 10 anos num cargo público, né, num projeto de desenvolvimento de uma das regiões mais carentes do Brasil, que é o Vale do Jequitinhonha. Assim como vários colegas professores, né, trabalho em uma cidade distante da minha família, né, e tento fazer o melhor possível para que a gente consiga implementar esse projeto. E só porque meia dúzia de pessoas acha que, para mim, seria fácil pedir que as pessoas ficarem em casa porque eu estaria numa situação mais confortável, isso não vai impedir que eu faça a coisa certa, que eu esteja lá do lado certo da história durante esse momento de crise. Muitos funcionários públicos na área da saúde estão agora, nesse momento, na linha de frente, cuidando das pessoas. Essas pessoas merecem todo o respeito e admiração, né? Merecem palmas de toda a sociedade. Outros funcionários públicos estão de home office, né? No caso dos professores, você tem muita pesquisa, muita extensão. Então, se não estamos em sala de aula nesse momento para proteger as famílias, nós estamos fazendo outro tipo de atividade. No caso, fazendo aqui vídeos para o canal Descomplicado, trabalhando com divulgação científica e também trabalhando com pesquisa. Então, as coisas não pararam durante essa crise. Então, dito tudo isso, a mensagem é a seguinte: escute a ciência. Não existe caminho, saída fácil e simples para esse problema. A única saída que nós temos passa necessariamente pela ciência. É até estranho ver grupos de pessoas que se dizem nacionalistas que não se importam com a ciência. Isso é muito bizarro,
Porque como que você vai construir uma grande nação, um grande país, sem capacidade de desenvolvimento tecnológico e sem pessoas capazes de refletir sobre a realidade do mundo que nós vivemos? Então, jovem, fique do lado certo da história. Se você está fazendo campanha na internet para que as pessoas saiam na rua porque não entendeu a dimensão desse problema, pare de fazer isso. Você está fazendo um desserviço para o país, né? E, inclusive, parar não basta, na minha opinião. Acho que vocês deveriam refletir um pouquinho mais, né? Pensar, né, um pouquinho mais e entender que o resto do mundo inteiro está falando uma coisa diferente disso que determinadas pessoas estão reproduzindo na internet. E admitir o erro e pedir desculpas, ou simplesmente, né, você começar a postar as coisas certas na internet, pedindo com que as pessoas fiquem em casa para proteger os seus parentes queridos, a sua comunidade, isso é fundamental. Então, admitir que houve uma má interpretação, admitir o erro e fazer a coisa certa não é problema nenhum. O problema maior é você saber se você vai conseguir conviver, né, com tudo isso, né, que a pessoa postou. Por exemplo, uma pessoa que vem postando para as pessoas saírem na rua, né, e depois que o pior acontece, você vai conviver com isso? Você vai suportar isso no futuro? Então, se você tem dúvidas sobre isso, é melhor cautela, não é verdade? Então, esse vídeo, ele não teve a intenção de ser alarmista, né? Pelo contrário, é uma chamada para a realidade. Então, nós queremos que as pessoas estejam esclarecidas para que fiquem em casa. Então, assim, a mensagem é muito clara: fiquem em casa, né? Se existe problema, né, de fome, de que as pessoas não vão receber o suficiente, é porque nós temos que pressionar urgentemente as autoridades para que façam isso acontecer de maneira rápida, né? E claro, alguém vai pagar por isso, mas nós vamos pagar essa conta daqui a alguns meses, quando esse problema passar. Mas até isso, né, até esse problema não passar, fique em casa. Só assim a gente vai conseguir juntos ter o mínimo de mortes possíveis no Brasil, ter o mínimo de problemas possíveis no Brasil e a gente vai vencer esse inimigo invisível. Então essa é a mensagem do canal Descomplicado, essa é a posição do grupo de pessoas que estão responsáveis pelo desenvolvimento desse canal. Fique em casa.